Oi, turma. Não deu nem tempo de sentir saudade. Falei que eu ia voltar com outro reino, também da África. Já estou gravando em seguida, são dois reinos seguidos. A gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Mali. E eu vou mostrar a apresentação também para vocês. Deixa eu achar. Então, aquele mesmo mapa, a gente viu o reino de Gana, que surgiu nessa região aqui, lá por volta do ano 300 até o ano 1250. Primeiro os Magás, depois os Soninquês dominaram Gana. Mais para leste um pouquinho, outros povos, outras etnias, outras culturas vão se fixar ao longo do rio, e especialmente os Mandingas e os Sossos. Boa parte das coisas que a gente sabe sobre o reino de Mali, que vai começar mais um pouco a leste de Gana, boa parte das coisas que a gente sabe, a gente recolhe das histórias, das canções que foram mantidas pelos griots. O griot era um personagem fundamental dentro da cultura malinesa. Ele era um contador de história. Ele era uma figura importante dentro da sociedade, porque ele conhecia todas as histórias, conhecia as explicações dentro da cultura dele, né? E eles passavam isso de geração em geração, né? Os griots iam sendo formados para poder manter essa cultura. Eles eram uma figura tão importante dentro da cultura marinesa que, quando eles morriam, eles eram enterrados dentro de um baobá, que é essa árvore típica da região da savana, penso eu, né? Tem esse tronco grandão aqui, e os griots eram enterrados aqui dentro, porque é uma árvore sagrada para os malineses, né, o baobá, e colocar o griot ali dentro mostra a importância que ele tem dentro da cultura malinesa, justamente por manter essa cultura, que é uma cultura oral, que foi mantida oralmente, mas que posteriormente ela foi então transcrita, e uma parte daquilo que a gente sabe sobre o reino de Mali, que vai se formar no século XIII, mais ou menos em 1230, por aí, o que a gente sabe dessa formação do Império de Mali, a gente sabe por conta das músicas que eram cantadas pelos griots, que foram se mantendo ao longo do tempo, até o ponto que os historiadores e os linguistas, né, e os especialistas vão pegar e vão escrever essa história sobre o reino de Mali. O que conta, o que os griots contavam sobre o processo de formação de Mali? Que ali existiam, próximo do rio, também do rio Senegal e Níger, ali vão se fixar os Sossos e os Mandingas, e o reino vai se formar quando o Sundiata Keita, líder dos Mandingas, um cara chamado Sundiata Keita, vai dominar os Sossos, e forma o reino de Mali, que vai ficar conhecido pelo comércio também do sal, do ouro, e de outros produtos, como tapete, tecido, né? Mas que vai desenvolver uma sociedade muito mais guerreira. Os guerreiros malineses, eles eram muito mais bem preparados do que o de Gana, por exemplo. Inclusive, eles vão dominar Gana, que é o que mostra nesse mapa aqui. Lembra com Bissalé, capital de Gana? Aqui surgiu o reino de Mali, quando os Mandingas dominaram os Sossos. E, em seguida, eles vão dominar Gana. Gana, que estava tomada pelos Almorávidas, que tinham vencido a guerra, mas enfraquecidos por conta da guerra, que durou muito tempo. Isso facilitou o domínio malinês, que tinha um exército muito bem preparado para isso, né, para a dominação. Então, no caso de Mali, talvez o nome império seja mais adequado, o Império de Mali, porque não ficou só ali, né, ele dominou outros territórios, outros povos, inclusive vai chegar no litoral oeste do continente africano, tendo acesso ao mar, né,
ao Oceano Atlântico. Então, uma parte daquilo que a gente sabe sobre Mali tem a ver com os griots. A gente vai ver um vídeo justamente sobre a importância dos griots dentro da cultura de Mali. Eu espero que esteja sendo transmitido para vocês. Vamos ver. Griot era o nome dado aos contadores de histórias, genealogistas, músicos e poetas responsáveis pela transmissão da tradição oral no antigo Império do Mali. Que é um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental, né? É porque estava associado com riqueza, com ouro, foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de seu opositor em 1235. Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada. Os griots contadores de histórias eram guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo. Havia várias modalidades de griots. Os griots instrumentistas, os griots cantores, os griots animadores, entre outros. Havia também mulheres que exerciam a função de griot. Os griots músicos eram responsáveis pela preservação de canções importantes para o Império Mali. Eles usavam instrumentos como o corá e o balafon, ainda presentes na cultura africana. Era uma vez uma princesa, e essa princesa morava lá em cima, lá no céu. E um dia ela resolveu dar um passeio aqui na A prática dos griots inspirou no Brasil associações que também valorizam a tradição oral. Uma delas é a Griots, os contadores de histórias. A entidade busca reviver a tradição africana em asilos e hospitais de Campinas. E aí ele falou assim, olha, se você conseguir comer toda essa comida, era uma comida que dava para umas 100 pessoas. Você vai poder casar com a minha filha. Essa questão de história é uma coisa que se aprende também. E eu tenho ensinado a minha sobrinha. Antes eu chegava, tem uma história nova para te contar. Agora, quando eu chego, ela pergunta, qual história nova que você tem para me contar? E ela também já começa a contar história. Eu não sei te explicar, eu acho que faz parte da alma da gente. As histórias. Na cidade de Lençóis, na Bahia, há também uma associação que valoriza e se inspira na tradição oral, a Ação Griot. A entidade apoia projetos pedagógicos que contemplam práticas de oralidade nas comunidades indígenas, quilombolas e nos povos de terreiro, com o objetivo de preservar suas tradições. Essa ilha eu vou buscar. Então, como vocês podem ver, o papel do griot, como era importante, né, pela manutenção da cultura do povo de Mali. E é por conta deles que a gente sabe boa parte das coisas que a gente sabe sobre essa cultura que vai dominar o reino de Gana. Inclusive, vai se sentir, ficou tão poderoso o reino de Mali que se sentia ameaçado pelos berberes, aquele povo lá do deserto que andava para cima e para baixo. Os berberes ameaçaram a tal ponto que o Sundiata Keita transferiu a capital deles mais para o sul, para Niamey, uma cidade mais ao sul, para ficar mais protegido, longe do deserto do Saara, e evitar uma invasão dos berberes à riqueza do reino de Mali. O Sundiata Keita
assim que ele toma o poder e domina os sources e forma o reino de Mali, ele vai se converter ao islamismo. E essa conversão ao islamismo pelo Sundiata, ela tem um propósito político e econômico, não era só religioso. O Sundiata foi esperto. Né? Os islâmicos controlam o comércio saariano, ou transsaariano, através do deserto do Saara. Os islâmicos, os berberes, dominavam esse comércio transsaariano, que trazia coisas da Europa, da Ásia, mas através do deserto do Saara. Assim como levavam do Sahel para esses lugares, esses produtos. Então, o Sundiata, para poder entrar nesse comércio, para poder entrar nessas rotas comerciais, ele acaba se islamizando, aceitando o islamismo como religião, ainda que ele fosse bastante tolerante com relação ao povo, né, a manutenção da sua religião local, o islamismo passa a ser a religião oficial do rei. E a riqueza de Mali era tão grande que, inclusive, eles vão ter outras grandes cidades, tá? Além de Niamey, vai ter Tombouctou, por exemplo, que era uma capital que tinha uma biblioteca, uma universidade, né, lá no século XIII. A gente vai ver um vídeo que fala um pouquinho sobre Tombouctou, tá vendo? Deixa eu achar aqui o vídeo. Aqui. Só ele abrir. Espero que tenha aberto para vocês. Da história da África que ignoramos. Por exemplo, a história de Tombouctou, a cidade dos sábios, a cidade dos livros. Há um provérbio sudanês que diz assim: o sal vem do norte e o ouro vem do sul, mas a sabedoria, a palavra de Deus e as lindas histórias vêm de Tombouctou. Tombouctou é uma cidade que fica na beira do rio Níger, na África Ocidental, no atual Mali, e que é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1988. Esta cidade já era importante comercialmente no século XIII da era cristã e se tornou famosa no século XIV como um centro de saber muçulmano. Em Tombouctou, trocavam sal por ouro, ouro a partir do qual se cunhavam moedas nos países árabes e na Europa, antes da descoberta da América. Esse comércio era feito por meio de rotas que cruzavam o deserto do Saara. Graças ao ouro, surgiram grandes reinos, ou, como dizem alguns estudiosos, impérios no sul do Saara, nesta região chamada pelos árabes de Bilad al-Sudan, país dos negros. O primeiro foi Gana, que surgiu no século VIII. O rei de Gana se enfeitava com ouro. De ouro eram as suas espadas e os escudos cerimoniais de sua guarda de honra. De ouro, os arreios de seus cavalos e as coleiras de seus cães. Depois de Gana, outros reinos surgiram nas franjas do deserto da África Ocidental, região chamada também de Sudão Ocidental. O reino do Mali, no seu apogeu no século XIV, se estendia desde a margem do deserto até o Atlântico. O reino de Mali foi seguido pelo de Songhai, também conhecido como Gal, entre os séculos XV e XVII. Além desses reinos, as cidades Hausais, no norte da Nigéria, se destacaram nas relações comerciais transsaarianas. Nos reinos de Mali e Songhai, os soberanos se converteram ao Islã, fortalecendo ainda mais as conexões desta região com as rotas de longa distância comandadas por muçulmanos. A política dos Mansa, palavra que queria dizer rei no Mali, atraiu mercadores, professores e profissionais de diferentes áreas para seu reino. Tal era a prosperidade local. Tombouctou tornou-se a mais famosa cidade da região do Sudão Ocidental. E nesta cidade, entre as mercadorias mais valorizadas, estavam os livros. Tal a concentração de sábios e estudiosos vindos de diferentes regiões. Boa parte da riqueza dos reinos se originava dos tributos cobrados aos povos submetidos e do comércio de longa distância.
Esse comércio se fortaleceu muito com a conversão dos soberanos desses reinos africanos ao Islã. Uma curiosidade: entre 1324 e 1325, um soberano do Mali, já convertido ao Islã, chamado Mansa Musa, fez uma peregrinação à cidade sagrada dos muçulmanos, Meca. Esta cidade fica na Península Arábica. Portanto, o cortejo do Mansa Musa cruzou os desertos, passou pelo Cairo, no Egito, e pelo Mar Vermelho, até chegar a seu destino. Sua caravana levava 100 camelos carregados de produtos preciosos. Ao chegar ao Cairo, distribuiu tantos presentes em ouro que causou inflação, e o valor do metal na cidade caiu e ficou em baixa por muito tempo. Como a chegada do Islã fortaleceu esse comércio de longa distância? Ora, um dos pontos mais importantes para a religião muçulmana é a questão da formação de uma relação de irmandade entre os fiéis. Como se trata de uma religião sem autoridades e hierarquias centralizadoras, diferente, por exemplo, da Igreja Católica, o fiel fortalece sua fé e encontra orientação juntando-se a outros fiéis. Eventualmente, um estudioso, um sábio do Islã, funciona como referência, mas a irmandade é a base. Isto faz dos vínculos entre os muçulmanos algo muito forte, que inclui apoio e compromisso. Logo, ao aderir ao islamismo, os comerciantes entravam também nestes grupos e passavam a fazer parte das confrarias muçulmanas. E as normas quanto à honestidade nos negócios e a hospitalidade a um irmão de fé em viagem eram algo sagrado. Portanto, o comércio entre os muçulmanos se tornava muito mais seguro. Além disso, um fiel do Islã faria negócios com muito mais boa vontade com o irmão de fé. E mais ainda, as redes muçulmanas se estendiam em rotas muito amplas, que chegavam até Pequim, na China, passando por Bagdá e pela Caxemira, entre outros tantos lugares de produtos cobiçados pelo grande comércio. Além de serem conhecidos como destino de rotas comerciais, os reinos do Sudão Ocidental englobavam em suas fronteiras povos de agricultores e mineradores, os trabalhadores que criavam as grandes riquezas controladas por reis e nobres. Essas pessoas, homens e mulheres, inventaram instrumentos, elaboraram tecnologias e sistemas de trabalho que contribuíram para o desenvolvimento da mineração e da produção agrícola, não só em suas regiões, como também no Brasil, quando escravizados e trazidos no tráfico negreiro. O sal era a moeda com a qual se adquiria o ouro. 1 quilo de sal valia uma boa quantidade de ouro, porque o sal era raro na floresta e necessário à alimentação humana. No meio do Saara, há grandes minas de um sal compacto como pedra. Nessas minas, o sal era cortado em grandes blocos e posto no dorso de camelos. Parte do caminho era feito a pé ou pelo rio, até chegar à floresta, onde era trocado por ouro. Os habitantes da floresta, povos Bambuque e Buré, recolhiam pepitas de ouro dos rios ou retiravam de poços fundos ligados por galerias que cavavam na terra. Eram mineradores muito hábeis. Tombuctu ocupa uma área extensa, com casas de 1, 2 ou 3 andares, cobertas por terraços e com poucas janelas. As casas têm a cor do barro, sobre o qual a cidade se ergue. Os prédios são feitos de tijolos e revestidos com barro alisado. Como chove pouco nessa região, as casas têm terraços na parte superior. Essas casas são cercadas por muros altos para preservar a intimidade da família. Como o barro desgasta, é necessário periodicamente rebocar de novo as casas. Por volta do ano de 1500, no bairro de Sankore, funcionavam 150 escolas, nas quais, além de ensinamentos corânicos, se ensinava história, geografia, gramática árabe, lógica, retórica, astronomia e astrologia. A Universidade de Tombuctu, como é conhecida atualmente, era organizada de maneira diferente das universidades europeias, sem uma administração central, e girava em torno de 3 grandes mesquitas.
Djingarai Ber, Sidi Yahya e Sankore. Para Tombouctou vinham de longe muitos mestres, ulemás e muitos estudantes de diferentes partes da África. Bem, vocês viram ali o quanto Tombouctou, que era uma das cidades, né, nem era a capital, Niamey, enriqueceu, virou um polo cultural para onde muita gente ia para aprender, para estudar, onde se valorizava o conhecimento, a aprendizagem. Agora, se a gente for pensar, século XIII, Europa, ainda era um pensamento medieval. Pensa que o renascimento cultural nem aconteceu ainda, século XV e XVI. Né? Então, a gente está falando, se a gente for comparar a Europa com o Reino de Mali, Tombouctou muito mais desenvolvida racionalmente, cientificamente, produzindo conhecimento, ensinando, diferente da Europa, que era muito mais voltada para a Igreja Católica, que tinha como princípio não passar o conhecimento que tinha era o conhecimento da Bíblia apenas. Eles aprendiam gramática, viram? Aprendiam história, e aquelas construções existem até hoje. Daquele jeito ali, aquelas construções existem até hoje, e aquilo manteve muito registro escrito que os historiadores usam como fonte, como pista, para falar sobre o reino de Mali, que vai posteriormente ser dominado pelo reino de Songhai. Também assim, Gana, Mali, Songhai. Né? E Mali dominou Gana, vai se tornar um grande reino, que vai se islamizar. Vocês viram ali falando sobre o vídeo, né? Sobre a importância deles se islamizarem para poder entrar nas rotas comerciais que chegavam até Pequim, na China. Essa conversão ao islamismo e essa criação de uma irmandade para poder ser aceito nas rotas comerciais, ser protegido por ela, por essa rota comercial, pelas pessoas que participavam dessa rota comercial, por conta de uma irmandade que existe muito mais forte dentro da religião islâmica do que na católica ou na judaica, que tem líderes, né? O islamismo não tem líder, tem um papa, por exemplo, então isso faz com que os fiéis se juntem, se protejam mais entre si. Então, o fato de eles se islamizarem, não só o Sundiata Keita, mas depois os próximos reis e uma parte da população, especialmente os camponeses, tem a ver com isso, de poder entrar nessas rotas comerciais. Mais tarde, galera, essas rotas comerciais vão dar o descobrimento do Brasil. Os portugueses queriam achar um caminho que fosse direto a Pequim, que não precisasse dos africanos. Porque ficava muito caro, eles traziam os produtos lá da China, chegavam na África muito caros. Como é que a gente vai chegar lá? Vamos contornar a África, nessa história de contornar a África, vamos dar a volta ao mundo para chegar, vai chegar na descoberta da América e do Brasil, que a gente já está quase chegando nela. Né? Então, a gente está vendo esses povos que estão se desenvolvendo no continente africano. Notem que ainda é uma cultura diferente. A gente já falou sobre 4 povos. Os Magás, Soninké, os Sossos, os Almorávidas, falamos mais sobre os Mandingas, sobre os Berberes do deserto. Né? Olha a quantidade de povos e de culturas diferentes que vão se desenvolver na África. E olha, até a questão religiosa, como se diferencia, né? Em Gana tinha uma característica, em Mali vai ter outra, e Songhai vai ter outra, cada povo vai desenvolver uma cultura diferente. Olha as construções de Mali, como se mantiveram, e a gente consegue ver como eles faziam para construir grandes prédios, né, que são as universidades hoje em dia. Gana, a gente tem pouco vestígio arqueológico sobre o reino de Gana, ainda, né? Isso vai depender da arqueologia e do investimento em arqueologia. Agora, fica uma questão para a gente pensar. Vocês devem ter ouvido, tanto eu falando, quanto os vídeos que a gente assistiu, né? O reino de Gana, o reino do ouro, Mali, um reino extremamente rico, tinha tanto dinheiro que quando o imperador passou pelo Egito, deu tanto presente para o Egito,
o ouro no Egito baixou o preço, porque tinha muito ouro circulando. Como que esses reinos, que eram reinos tão fortes, poderosos, ricos, do ponto de vista do sal, do ouro, do conhecimento, né? Se a gente for pegar Tombuctu, por que esses reinos desapareceram? Como que esses reinos desapareceram? Ou por que a gente tem hoje uma ideia de uma África pobre? Por que esse ouro não ficou na África? Onde é que está esse ouro? Fica uma questão para a gente pensar e a gente vai discutir nos próximos encontros, ok? No Hangout da próxima aula, a gente fala sobre esses dois povos, levem as suas dúvidas, suas questões, suas curiosidades para o nosso encontro no próximo Hangout, eu acho que é na sexta-feira, para a gente poder conversar lá. No planejamento, eu vou indicar mais um vídeo sobre o Reino de Mali, super interessante, ele vai dar uma costurada em tudo que a gente falou sobre o Reino de Mali. Assistam, façam as anotações, para a gente poder conversar no próximo encontro do Hangout, ok? A gente continua falando sobre a história da África nas próximas aulas. Tchau, tchau.